Continuaremos a nossa programação com conteúdo que valoriza a produção artesanal paulista e seu papel estratégico no abastecimento, na economia regional e na conexão com o consumidor. Vamos conhecer agora ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, voltadas ao fortalecimento dos produtos artesanais, uma cadeia rica em diversidade, em tradição e potencial de mercado. Para apresentar essa iniciativa, gente, para vocês, e compartilhar também as perspectivas do setor, gostaria de convidar ao palco o Diógenes Caçaoca, que é subsecretário de Abastecimento do Estado de São Paulo. Vem para cá, Diógenes. Gente, pode aplaudir, viu? Fica à vontade, viu? O palco é todo seu. Bom, muito obrigado. Eu acho que eu vou começar a falar em pé, porque aí fica mais tranquilo. Primeiro, um prazer enorme falar aqui no The Brasil Conference Expo, né? E poder trazer um pouco do que o Estado de São Paulo vem fazendo por essa agricultura. Mas antes de eu poder explanar alguma coisa, é muito comum, a gente precisa primeiro se apresentar. Então, como foi dito, eu sou Diógenes Caçaoca, subsecretário de Abastecimento, tenho 20 anos de Secretaria da Agricultura, então essa foto aqui, mais cabeludo e com máquina fotográfica de filme na cintura, sou eu, né? Então, a gente está lá na extensão rural, pode visitar todos os municípios do estado de São Paulo. Também fui gerente do Ceasa Campinas e tenho aí alguma trajetória no sistema da Secretaria da Agricultura há algum tempo. E quando a gente tem a oportunidade aqui de falar, todos os desafios globais da agricultura estão basicamente em quatro pontos. A transição energética. O mundo tem que entender e tem que encarar essa situação de como vai ser promovida essa transição energética, como a gente vai sair da matriz que a gente usa atualmente para as novas matrizes. Como ontem aqui foi bem colocado, a inflação dos preços dos alimentos, o que vem vindo das mudanças climáticas que já estão estabelecidas. Então, ontem, em alguns painéis aqui, foi estabelecido como a inflação dos alimentos tem tido uma referência, uma ligação com as mudanças climáticas, como tem sido difícil produzir. As questões de segurança do alimento, e está aqui na The Brasil Conference, falando de segurança de alimento com tantos produtores especializados, como a Trebesc, a Malma, Produtores do Bem, que entendem segurança do alimento, entendem alimento seguro, entendem o que é qualidade de produto, e assim também completa os desafios da sociedade e como é que a gente vai tratar as questões de desigualdade. Mas tudo isso aí, alinhado com a missão da Secretaria, é sempre bom lembrar o que é o Estado de São Paulo. Porque às vezes passa batida e a gente esquece que esse Estado de São Paulo que é tão comum, né? A gente está aqui falando São Paulo, que São Paulo tem 605 municípios, 645 municípios, e 2% da superfície do território nacional, com 44 milhões de habitantes. Eu sempre faço essa contextualização porque um espaço onde você tem 2% da produção, da disponibilidade de terras, e você tem lá, liderando a cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Vamos para frente e depois a gente vai para trás. Vamos para frente. O estado de São Paulo, que com 2% das terras do Brasil lidera a produção de cana-de-açúcar, e toda essa primeira posição da cana-de-açúcar do estado de São Paulo é só 37% da nossa produção. O estado de São Paulo, que é o primeiro e maior produtor mundial de laranja, mas dentro da economia do estado de São Paulo, laranja significa 6%, né? E aí a gente coloca aqui, está distribuído onde está a riqueza de São Paulo. Dentro desses outros produtos, que são 19%, né? Então, se a gente pegar uma fatia lá de 100% do que é a riqueza de São Paulo, 40% cana, 6% laranja e 19% aqui são outros. Vou mostrar o que é outros. Você imagina que a liderança, a primeira produção, São Paulo é o maior produtor do Brasil de limão, e a produção de limão no Brasil
em São Paulo significa só 2% de tudo que é gerado de riqueza na agricultura desse estado. Essa primeira posição nacional de produção de banana significa 1,8% do que é a riqueza de São Paulo. Então você imagina aqui, né, das diversas culturas onde São Paulo lidera, tomate, São Paulo também é o maior produtor nacional de tomate, e que o tomate é só 1,6% do que é a agricultura do estado de São Paulo. Então eu trago sempre esses números para mostrar que esse estado com 645 municípios, 40 milhões de habitantes, tem aí a primeira posição em diversos itens. E também, por que interessa falar isso aqui na Brasil Conference? Essa população do estado de São Paulo é muito diferente da distribuição populacional de outros locais. Porque 12 milhões de habitantes, 12 milhões de consumidores estão em um único município, a cidade de São Paulo. Se eu contar a grande São Paulo, eu estou falando de 18 milhões de habitantes. Você imagina o potencial de consumo do que são 18 milhões de habitantes? A renda que tem. E São Paulo tem essa população espalhada e distribuída por várias capitais. Você caminha para o interior e você encontra Campinas com 1.200.000 habitantes. Você vai lá para Bauru e encontra quase 400.000 habitantes. Então, São Paulo tem essa distribuição e isso é importante para a gente que pensa agricultura. São Paulo tem o CEAGESP, que é o maior entreposto de FLV da América Latina. Mas eu não coloquei aqui, deixei esse QR Code para vocês, porque quem tiver curiosidade pode explorar esses dados agropecuários depois com mais calma, fazer os filtros e observar da forma que for. Não ia ficar gastando meu tempo aqui para falar de estatística agropecuária. E aqui eu quis fazer um recorte muito específico que passa batido, Feltran. Poucas pessoas imaginam que a Secretaria da Educação do Estado, só na sua fatia da agricultura familiar, compra 266 milhões de reais de abobrinha, acelga, alface, banana, beterraba. Então essa, Alex, é a maior forma que o Estado tem de incentivar o consumo. E a gente precisa espalhar o que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo faz, porque às vezes a sociedade não entende bem. O que ela tem na cabeça é que a nossa alimentação escolar não é bem produzida. Mas como é que uma secretaria que gasta 200 milhões de reais de FLV, praticamente, que compra 2 milhões de tomate, vai produzir uma merenda ruim? Não está comprando para jogar fora. Então, essa é a nossa responsabilidade quando a gente formata um cardápio, como a gente faz essa distribuição e como a gente alimenta esse consumidor do futuro. Então, essa alimentação escolar, que é objeto muito de desenvolvimento da Secretaria da Agricultura, é sempre muito observada e acompanhada ao longo do tempo. Tá? E aí, né, essa questão de um gesto muito simples, o gesto de consumir, é muito simples. Mas aqui, na The Brasil Conference, nós tivemos diversos painéis, porque esse gesto de consumo não é mais uma coisa tão simples. Dentro desse gesto de consumo, existe uma complexidade que quem, como eu, né, Emílio, estudou nas faculdades antigas de marketing, entendia o consumidor, dividindo ele em categorias, colocando ele na forma de ser mais propositivo, menos produtivo, reativo. Mas hoje a realidade do consumidor é essa. O consumidor hoje ele é influenciado por uma gama enorme de informações, seja da rede social, dos vizinhos, dos amigos. Então, hoje, o marketing tradicional está sendo substituído por como você cria campanhas. Um tempo atrás se falava de omnichannel. Hoje, tudo é um canal único. O canal de comunicação é único. Então, as marcas, os produtos não têm mais espaço para fazer uma divulgação de marketing, corrigir através do marketing uma deficiência de produto. O marketing tem que ser verdadeiro. E aqui vem o desafio para a FLV. Quando você vai falar de marketing verdadeiro, vem rastreabilidade, vem responsabilidade, vem de ponta a ponta. Não adianta o produtor fazer tudo certo na produção e o atacado não funcionar.
o varejo não funcionar. Então, esse mundo hoje, esse mundo digital, nós temos mini influenciadores distribuídos pelo mundo inteiro. Qualquer um aqui na plateia pode pegar um celular e passar em tempo real o que eu estou falando, o que eu estou pensando. Então, isso revela para os entes públicos, para as empresas, para os produtores, para todos os elos, que o canal de comunicação, o que você comunica tem que ser verdadeiro, precisa ter substância, você não pode falar algo que não existe. Então, esse marketing, né, como eu disse, esse mundo aqui, que era mais simples, o produtor rural, o produtor de alimentos, o atacado, o varejo, está envolvido num mundo muito mais complexo hoje de tomada de decisão. E se eu disse que aqui um gesto simples de consumo, mas hoje esses gestos simples de consumo tem por trás dele uma série de tomadas de decisão. Seja onde vai ser o seu canal de comunicação, ou o seu canal de compra, quais são os itens que você vai comprar, o porquê você vai comprar, e aí segue aí algumas outras macro tendências que eu trouxe. E se o consumidor, se o ponto de venda, como nós estamos vendo aqui, alterou, e todo mundo que lida aqui com varejo sabe como evoluiu. Antes da minha fala aqui, no início da tarde, estava o Grupo Pão de Açúcar, que é muito reconhecido pela sua qualidade, pelas suas gôndolas, pelo seu primor em tratar o hortifruti. O ponto de venda mudou e o consumidor também mudou. Esse consumidor hoje não aceita mais certas externalidades do produto. Muitos consumidores já não têm mais essa pressão por preço quando ele vai tomar a decisão de consumo, de escolha de alimentos para sua família. E aí é que a gente pode encontrar o canal, a lacuna do que foi dito aqui durante todo esse grande encontro, esse lindo encontro promovido pela Francal, do nosso alimento que é seguro, que é saudável, né? Que é recomendado por toda a sociedade médica. Então, o nosso trabalho aqui vem avançando, porque aqui eu dei um exemplo simples de um slide do que eu vi também num café da manhã da IFPA. Hoje o varejo, os dados de varejo estão todos integrados. A tomada de decisão é muito mais rápida. E num ambiente complexo de multi-influenciadores, os dados não permitem mais ser avaliados como era o consumo ano passado, como era o consumo 2, 3 anos. Os canais de comunicação, os canais de venda estão interligados pelo seu checkout. A gente acompanha em tempo real o desempenho dos produtos. E isso abre espaço para quem não estiver dentro entender a inteligência artificial, aplicar a inteligência artificial, porque logo não estaremos nós aqui analisando, Feltran, esses comportamentos. Um robô vai estar simplificando esses gráficos e dizendo a tendência é tal. Porque o volume de dados é muito alto. E quando você conta um volume de dados muito alto, com uma capacidade de processamento muito alto, eu aposto que a inteligência artificial vai conseguir ver com mais sutileza dados de consumo que talvez nós não estejamos percebendo. E esse é o mundo que se desenha para a nossa frente. Então, num Brasil onde você tem um consumo que está refreado, que ainda está refreado por uma crise inflacionária, por uma alta de juros, um consumidor que está arredio, a gente pode não estar sentindo muito isso. Mas as empresas precisam se preparar, porque assim que essa crise econômica passar, e toda crise econômica passa em um dado momento, quem investir primeiro, quem estiver alinhado primeiro, vai ter vantagem competitiva. Então, não olhem o cenário econômico de 2025 como uma projeção para 2027. Esses cenários econômicos, nós tivemos um ciclo inflacionário que precisa descer e vai ser forçado a descer. Porque se você leva os juros, igual o governo federal fez, não vou discutir política macroeconômica, a 14, a economia freia naturalmente. Certo ou errado vai frear. E a inflação de alimentos vai descer. Então a gente precisa estar observando isso para aproveitar essas oportunidades. Não vou também ficar discutindo macroeconomia aqui, não é o meu trabalho, mas nesse ambiente complexo, nesse ambiente que se desenha, o que o governo do estado de São Paulo, o que a Secretaria da Agricultura pode fazer, e eu acho que essa frase resume muito, ela estimula e reconhece o que o produtor rural faz de melhor. Eu sempre digo, quando eu tenho as falas, quando a gente faz um protrator, onde a gente paga metade dos juros, a gente respeita o produtor, a gente está incentivando o produtor.
Então, a Secretaria da Agricultura tem uma política que chama Protrator. A gente paga metade dos juros do produtor rural a adquirir os seus equipamentos, máquinas e equipamentos. E aí, aqui eu tenho um breve filme aqui que mostra o que a Subsecretaria de Abastecimento faz com esse respeito ao produtor rural. Como é que ele faz com que a sociedade consiga encontrar essas oportunidades de venda? Agricultor, você conhece a plataforma Abastece SP? Nela você pode consultar chamadas públicas abertas usando apenas o celular. Entre em contato com a Codeagro por WhatsApp ou pelo e-mail que está na tela e solicite o link. Nessa plataforma, você pode consultar as chamadas públicas abertas por produtos, municípios, e agora temos uma novidade. Produtos orgânicos também são disponíveis no aplicativo. Depois de clicar no item selecionado, você será direcionado para o edital do produto ou município com todas as informações, mas só quando tiver chamada pública aberta. Viu só? É muito simples. Aproveita que está com o celular na mão e acesse a plataforma Abastece SP para fazer bons negócios. Então, esse é o exemplo, tem o QR Code aqui que já leva, vou passar o slide, para a plataforma, onde a pessoa consegue encontrar lá as oportunidades de negócio. O produtor que vende para políticas públicas, ele tem o nosso sistema, o nosso time de especialistas, mapeando e divulgando todos os editais de compra pública para ele encontrar oportunidades de venda. Isso que a gente tem feito para emancipar o produtor de diversas políticas. E aqui, trazendo especificamente para a política que a gente veio falar aqui, que é a produção artesanal, o incentivo à produção artesanal, eu tenho um outro filme que traz muito desenho do que é a busca do Estado de São Paulo por reconhecer o que o produtor rural faz. O que é preciso para colher os nossos sonhos? Arar, semear, fertilizar é muito mais do que isso. É preciso acordar primeiro que o sol. É irrigar o solo com o suor do seu trabalho. É olhar para o presente sempre caminhando para o progresso. É o orgulho que passa de geração para geração. Pode ter certeza, com essa dedicação a colheita dos sonhos vem para encher não só um caminhão, mas o coração de muita gente. São Paulo é assim, uma terra que, graças a você, de tudo dá. Mas principalmente dá um orgulho danado. O governo de São Paulo se orgulha da riqueza e do trabalho que o agro gera para o nosso estado. Por isso, onde tiver esse selo, tem qualidade, tem tecnologia e tem muito orgulho do agro paulista. Estado de São Paulo, terra que dá orgulho. Então, esse selo, esse sistema de certificação do AgroSP, ele está disponível para diversos produtos. Aqui eu vou dar uma demonstração dos produtos de origem animal que a Secretaria vem certificando, que é o AgroSP artesanal, mas ele também está presente no AgroSP café gourmet, café tradicional, carne suína e tantos quantos outros selos a gente quiser vir a desenvolver. Então, é uma política que a gente vem aprofundando, tá? E aí sim, eu coloquei aqui, o objetivo principal desse selo é contar que esse estado, como eu falei para vocês, que tem menos de 3% da superfície do Brasil, que tem 44 milhões de habitantes, mas ele é o primeiro produtor do Brasil em abacate, o primeiro com 90% da produção de amendoim, de banana, de borracha, de caqui. Então, essa diversificação da agricultura do Estado de São Paulo é um espírito do que a gente quer trazer junto com o AgroSP para poder divulgar um pouco dessas ações. E aí, por fim, né, caminhando para o fim da minha fala aqui, para a gente poder bater um papo, responder algumas perguntas, o melhor sempre é o que está por vir, Alex. O que a gente já fez, tudo bem, a gente fez, a gente divulga
mas o que é gostoso mesmo, Feltran, é poder falar do que está na frente, Perecim, do que a gente vai desenvolver. Então, aqui tem o QR Code do artesanal, mas lá no nosso site a gente consegue acessar tudo que tem na plataforma e o que está por vir, para vocês entenderem o tamanho dessa política. Nós temos lá o que foi feito da produção artesanal. Você imagina que de 94 a 2023 foram 65 registros de produtores artesanais. De 24 até hoje foram 135. Já em 2025 nós tivemos 62 registros. Antes nós fazíamos um registro praticamente cada 7 dias. Agora a gente faz um registro a cada 3 dias. Isso é viabilidade econômica. Porque aí aquele pequeno produtor de mel, de charcutaria, de queijo, que não podia comercializar por uma ação nossa agilizada de defesa agropecuária, consegue ir ao mercado, vender o seu produto e desenvolver. Então, hoje, todos esses produtos estão lá na plataforma, foram viabilizados por conta dessa certificação, mas, como eu disse, o melhor está por vir. Então, também agora, muito recente, no começo do ano, em 2025, a Secretaria da Agricultura criou o seu Departamento de Inspeção Vegetal, através da Defesa Agropecuária. E muito em breve a gente vai poder certificar produtos de origem vegetal e poder alavancar essa produção de produção vegetal das formas que forem necessárias. Já fizemos algumas discussões, vamos ver se a gente avança no minimamente processado, vamos ver como é que a gente avança em outros produtos de origem vegetal para poder desenvolver aí esse selo. Então, é isso que a gente tinha na Secretaria da Agricultura desenvolvendo, eram esses itens que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Acho que a mediadora não está aqui para... Oi? Isso. Alguém tem uma pergunta? Fique à vontade, por favor. Meu nome é Daniel, eu queria fazer uma sugestão. Em relação a desperdício, vocês têm algum cálculo sobre isso? O desperdício, a gente sabe números macros, como disse ontem a Kate muito bem, né, da organização. Por que pareça, você sabe que a maior parte do desperdício, e eu vou juntar tecnicamente, porque se você junta desperdício e perda, não vou tecnicamente elucubrar. Vou dar tudo como desperdício. Não foi para a boca desperdício. Mas a maior parte do desperdício é dado no que vai para o prato, cozido e não é comido. Então, quando você soma esse desperdício alimentar, você tem uma parcela muito, muito grande desse consumo que não é consciente. Então, a gente tem algumas políticas grandes do incentivo ao aproveitamento integral de alimentos, através de uma outra diretoria que eu tenho, que ensina lá o aproveitamento de cascas e partes não convencionais de alimento. E a gente tem as políticas de segurança alimentar de incentivo à boa alimentação, né? E a Campo, quem é o maior combatente disso aqui é a nossa pesquisa, onde eu vou pedir uma salva de palmas para a pesquisa do Estado de São Paulo. Levanta a mão aí, Perecim, Feltran. Por quê? Lá no IAC, você tem o grupo de pós-colheita, estudando técnicas de preservação de alimento. Então, tem o grupo de pós-colheita no IAC. E você, no ITAL, você tem toda uma unidade pesquisando embalagens, novas embalagens que podem preservar a vida dos alimentos. Então, são duas unidades que trabalham paralelos, mas com o objetivo de aumentar a preservação, diminuir o desperdício, as perdas. Então, o ITAL, pensando novas embalagens, pensando novas formas de comercialização de atacado, e aqui o IAC estudando pós-colheita, benefícios de pós-colheita. Mas, por um azar, né, o último estudo de pós-colheita que eu fiz de tomate, o melhor pós-colheita do tomate era não mexer nele, viu, Alex? Porque tudo que você fazia, você piorava a vida de prateleira do tomate. Então, mas são estudos técnicos que são feitos. Pois não. O percentual é alto, ele chega a 30%. Juntando tudo, desperdício e perda. Tá? Porque perda, só para você entender, perda é técnica. Bateu, amassou, não deu comercialização. Desperdício foi cozido, servido e não foi comido. Então, porque em inglês você faz lost and waste. Em português vira tudo desperdício. Tá?
mas é difícil porque não tem bons estudos nesse sentido. É alto, mas ele é mundial. Tá? Isso. Alguém? Então é isso. Alguém quer falar? Diógenes, conta pra gente, como é que vocês auxiliam o pequeno produtor, aquele que mais precisa, aquele que mais tem dificuldade, aquele que mais recursos do governo deveria receber? O pequeno produtor, Alex, obrigado pela pergunta. O pequeno produtor é o objeto principal da nossa extensão rural. Então, como eu disse aqui, eu estava com o Perecim lá em Presidente Prudente na Batatec, o IAC lançando novas cultivares de batata doce. Ele entregou naquele momento mais uma variedade de batata doce do secretário. Por quê? Porque a gente entende que a batata doce é um trabalho técnico estratégico para o pequeno produtor. Do lado dele aqui, o Feltran, especialista em diversas coisas, tubérculos, mandioca também, né? Feltran, me perdoa se eu não souber exatamente todas as especialidades, mas já com o Feltran, nós vamos ter um dia de campo lá em Rosana, que foi muito atingido por mosca branca, cultura de pequeno produtor, de assentado, que recebeu um crédito emergencial do governo. Então, numa resposta ampla, né, Alex, a gente atua com a CAT na extensão rural, com a pesquisa no IAC, aquelas variedades que você viu ali no stand, focando em levar renda, levar novas variedades para o produtor conseguir ter mais renda, e através principalmente do estímulo maior, que é o crédito do FEAP. Então, o crédito do FEAP é sempre muito dirigido ao pequeno produtor, pequeno e médio produtor. Para você ter uma ideia da competitividade, o crédito do FEAP chega, em algumas linhas de financiamento, de 3% a 5% ao ano, com 6 anos para pagar e 1 de carência, para pequenos projetos. Então, o FEAP, o Fundo de Expansão do Agronegócio, que é a nossa forma de financiamento, aí é o maior estímulo para o pequeno produtor. E aí, num Brasil de juros a 14%, você trazer uma linha de crédito que o maior juros é 7%, acho que é uma coisa... E aí, dando um spoiler do que a gente quer fazer com discussão, e vamos chamar vocês para a mesa, vamos chamar o IBRAHORT, nós queremos pensar seguro rural para pequenas culturas, porque a gente tem já um seguro rural do estado de São Paulo, que atua em diversas culturas. Ele, em São Paulo, ele já é tomado por plantadores de tomate e outras culturas maiores, mas a gente quer desenhar uma linha específica onde a gente possa segurar culturas menores. E aí é mais difícil de desenvolver a metodologia, mas esse é o conjunto de ações que a Secretaria tem para pensar e para desenvolver o pequeno produtor. E, por fim, falando em pequeno produtor, na minha opinião, a ação mais forte que o Estado fez em anos, que é dar o título de terra para o agricultor assentado. Então, para quem não entende muito isso, os assentados do Estado de São Paulo tem mais assentamento estadual do que federal. Já faz anos que o Estado de São Paulo promove essa questão de reforma agrária. Só que o assentado, ele tinha como se fosse uma permissão de uso, ele não era dono da terra. E hoje o governador, através de uma legislação específica, dá o título da terra. O assentado recebe o título, ele investe e ele pode usar essa terra como garantia para tomar financiamento. Então, eu acho que essa é a forma, primeiro, de respeito e, segundo, de estimular o desenvolvimento desse produtor, emancipando ele. Podemos finalizar? Bom, então, finaliza. Pois não. Diógenes, só fazendo uma complementação, o Estado também ele aporta muito dinheiro no desenvolvimento de novas variedades ligadas ao pequeno produtor rural. Para ter uma ideia, uma variedade das plantas que são de baixo, digamos assim, impacto econômico, né? Não tem interesse de multinacionais nem de grandes empresas, demoram em média 12 anos para sair uma variedade. E todo esse aporte financeiro de 12 anos de uma equipe grande, em termos de salário, em termos de equipamentos e tudo mais, é feito pelo Estado. Então é um custo alto e que o Estado absorve e depois libera para o produtor atendendo as necessidades básicas aí. Isso aí.
Muito bom, Feltran, isso que você colocou. Tem muitos cultivos que às vezes a gente não imagina essa oportunidade de negócio, mas tem gente plantando cúrcuma e tem empresas buscando cúrcuma para fazer açafrão. Tem uma série de oportunidades para o pequeno produtor produzindo coloral, também é uma cultura perene, e está lá o nosso IAC, no Centro de Horticultura, desenvolvendo todas essas variedades. Então, como o Feltran falou, se não for a pesquisa pública, Alex, é uma pesquisa que acaba não acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, né? O desenvolvimento da IAC Dom Pedro II demorou 9 anos e conseguimos lançar uma cultivar que produz 80% mais do que a média das cultivares cultivada, além de ser rica em beta-caroteno. Então, é um aporte também significativo do governo do Estado de São Paulo em pequenas culturas, né? Então, vou me despedir aqui com um convite. A variedade Dom Pedro II é uma variedade de batata doce com beta-caroteno. Está lá no nosso stand, são 9 anos de desenvolvimento, muito carinho no nosso trabalho, né, Joana? Mas esse é o trabalho do Estado de São Paulo, da Secretaria da Agricultura, em prol do produtor rural. Muito obrigado.